AGE. Caramba! Já é a GE na Austrália. Vamos lá. AGE na Austrália. Vamos embora. Como é que é? Continua eu presidindo? Alguém se habilita? Continua que está tudo certo. Então, vamos embora. Deixa eu pegar aqui Tem só um problema. Secretariar é que não tem mais, porque a contabilidade ela acompanha a AGO e não a Anja AGE. Secretaria, pronto. Tá bom. A Anja Secretaria aqui do lado. Ela não tem mais nada que fazer, tem que ficar sentada mesmo? Ô, Ângela, essa democracia aí na sua casa, hein? Tá duvidosa, hein? Atenção, hein? Pois é, aqui a democracia é... Bom. Mas também na hora que eu revido... Bom, eu vou ler a pauta aqui. Você anota isso porque... Certo. Eu vou ler a pauta, certo? Deixa eu só explicar que 2 pessoas entraram agora. A gente está iniciando agora a Assembleia Geral Extraordinária. A gente já passou pela ordinária. O Bernard, que eu vi que entrou aqui, Bernard, na Assembleia anterior eu pedi para inserir você na Comissão de Obras, ok? Ok, Caio, obrigado. Bom, então vamos lá. Apresentação do relatório de inspeção predial. Aqui eu vou fazer uma apresentação inicial, que nós tivemos aqui no ano passado um estouro da subestação da primeira entrada, né? E uma série de outros problemas. Com isso, o nosso síndico, o Caio, contratou um engenheiro para fazer um escritório de engenharia, né? Para fazer um laudo sobre a situação do prédio, fazer uma listagem dos problemas do prédio, certo? E é essa inspeção predial que o Caio vai apresentar agora. Vai, Caio. Pois é, eu teria o engenheiro para apresentar a inspeção na nossa live de hoje, mas ele não está presente. Bom, eu vou de cabeça aqui, Luiz. Por favor, você me ajuda. Você também acompanhou essa inspeção predial. Gente, a inspeção é o seguinte, eu não estou com ela aqui física, tá? Mas o documento está no BR Condomínio desde setembro. Quem quis ter acesso a ela, inclusive eu mandei para a comissão de obra. Gostaria até de fazer um registro aqui. Eu fui questionado por que eu não chamei a comissão de obra esse ano. Eu queria explicar o seguinte: a gente teve um ano muito complicado para fazer reuniões presenciais. E aí eu ouvi a seguinte ponderação: bom, você poderia ter convocado uma reunião virtual. É verdade, eu poderia ter convocado uma reunião virtual. Eu, então, portanto, assumo aqui essa minha falha, peço desculpas aos representantes e membros da comissão de obras. Agora, teve um questionamento que eu discordo, que é o seguinte: por que eu deveria ter ouvido a comissão de obras antes de contratar o laudo, antes de decidir isso, antes de decidir aquilo? Eu queria só esclarecer o seguinte: as questões que foram decididas, elas importam a obras obrigatórias. Obras obrigatórias não se decide. E aí alguém me disse: você em obra obrigatória realmente não precisa ouvir nem ninguém, nem um conselho. É verdade, mas eu nunca vou fazer isso. Inclusive, essa assembleia... Travou. Sumiu o som dele. Eita, parou. Travou, Caio. Será que eu Não estamos voltei? te ouvindo, Caio. Pronto, Caio, agora voltou você. Voltou o som. Onde que parou? Aonde que eu parei? Essa assembleia. Até onde vocês me ouviram? Até dizer que você ia... Como é que eu vou dizer? Vocês ouviram vocês ouviram que eu estava explicando por que eu não chamei a comissão de obra? Até aí deu para entender? Isso. Tá. Então, eu queria deixar o registro aqui de pedido de desculpas. Eu realmente poderia ter feito uma reunião virtual. Agora, eu queria, inclusive, deixar também sinalizado para os membros da comissão de obras que a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente pode discutir. Travou de novo. Pedrinho,
Pronto, voltou. Voltou. Dá tempo de tomar um gole de vinho e voltar. Preocupado aqui. Estou bem preocupado, porque está gravando. Se parar, eu vou perder a gravação. Perdi até a concentração. Bom, eu estava explicando que as dificuldades que a gente teve de convocar reunião presencial. Então, eu queria chamar a atenção dos membros da comissão de obra que, por favor, vamos conversar no nosso grupo de WhatsApp. Aquilo ali não precisa esperar uma convocação formal. Até porque, só para esclarecer, a comissão de obra é um espaço em que os condôminos especialistas ou interessados eles dão contribuição para as decisões do síndico. Então, não tem previsão legal de comissão de obra, não tem voto, não tem ata, mas ela tem o papel dela, que é importante, de embasar o síndico. Ela é um canal de interlocução. Então, não deixem de se comunicar ali. Eu peço, mais uma vez, então, as escusas por não ter feito nenhuma reunião virtual, poderia realmente ter feito uma reunião virtual nesse último ano, mas esclarecer que as reuniões que foram, as decisões que foram tomadas foram sobre questões absolutamente emergenciais. Por exemplo, o levigamento das escadas aqui. A gente não pode, pela regra do bombeiro, ter granito polido aqui no prédio. Tinha que lixar mesmo. Para colocar o corrimão nas escadas lá de trás. É uma coisa que não existe a opção de não colocar. Agora, claro, se você for me dizer assim, tem várias coisas que não tem opção. É verdade, é verdade. Acho que quase nenhum condomínio consegue seguir à risca tudo que é exigido pelos normativos. A gente tenta ir, pelo menos, nos principais. Desculpa, presidente, vai aí na pauta, por favor. Certo. Agora, o negócio é o seguinte. O relatório, que é grande, são 40 e poucas páginas, né? Eu não sei quem leu, quem procurou ver isso lá na plataforma. Eu li 60 páginas. Pois é um monte. Boa parte dele é uma explicação de como foi feito o serviço. Metade dele, praticamente. Certo? É uma explicação teórica de como foi feito o serviço. Aí, depois, ele faz, item a item, o que ele viu, o que ele procurou. E, no final, no frigir, e nisso tudo aí ele ponteia o que é urgente, como é que são os outros aqui? Deixa eu ver se eu procurar um quadradinho desse. A gravidade, a urgência e a tendência. E dá uma nota. Certo? Com isso, ele acaba chegando no final numa tabelinha pequena, que eu acho que é o que praticamente o que interessa para nós, para todo mundo. Porque os outros é mais problemas técnicos, explicações técnicas de cada levantamento que ele fez. Então, ele coloca aqui o seguinte: estruturas de concreto armado, pilares, lajes e vigas. Grau de risco, mínimo. Pontuação 1. Vedação e alvenarias, revestimentos e fachada. Ele coloca mínimo, pontuação 20. Mas, explico, agora, esse aí merece um adendo. Ele não fez a pesquisa por dentro dos apartamentos. Então, ele não sabe os problemas de infiltração, de mofo, etc., tal, que existe. Ele fez isso só de uma visão externa e da parte da área comum. Certo? Então, ele botou esse 20 aí. Eu, como sempre, apoio o Caio nesse negócio, com a Débora também, pesquisando, entrando dentro de apartamento para ver onde é que estão os problemas, o que está vazando. Nós temos um monte de problema. Então, isso aí é um problema. A nossa fachada, dentro de pouco tempo, todos os apartamentos vão ter problema de infiltração. Porque o nosso rejunte faz... Quantos anos que eu fui síndico? 20, né? Sei lá, muito tempo. Que foi quando eu fiz a última vez o rejunte de fachada. Depois disso, não foi feito mais nada, a não ser pequenos reparos onde há queda de pedaços de pastilha. Então, nós vamos ter que entrar nessa urgentemente, certo? Eu queria dar um relato bem rápido. Eu queria dar um relato bem rapidinho. Eu visitei vários apartamentos do 6º andar. Esse problema ele costuma aparecer nos 5º e 6º andares. E eu vi que tem muita gente com infiltração nos armários, que provém justamente dessa parte da fachada que está sem a impermeabilização adequada. Eu moro no 3º andar. Infelizmente, eu tenho uma infiltração que provém da fachada
no quarto da suíte. A parede lá está toda com bolha. Nós também temos aqui no escritório. Isso aí acontece também muito, Caio, nos apartamentos de final 12. Na suíte de final 12. Então, tá bem. Certo? Que foi? O laudo está aberto. Eu sei. Estou perguntando o Caio. Caio está lá, volta com alguma coisa. Eu estou aqui atendendo uma pessoa. Pode falar. Tá. Então, vamos chegar no outro aqui agora, que foi o causador dessa contratação. Instalações elétricas, entrada de energia, refletores de iluminação, sistema de proteção de descargas atmosféricas. A avaliação do engenheiro. Crítico. Pontuação 125. Depois, instalações hidráulicas, entrada da CAEP, reservatório enterrado, reservatórios elevados. Crítico também, mas um grau 75. Explico aí nessa parte. As normas atuais da CAESB para reservatório subterrâneo prevê um corredor em volta, para que ele não fique em contato direto com o chão. E ele colocou isso nessa visão dele. Agora, não tem sentido nós ir cavar agora um novo reservatório, tirar o prédio para botar um corredor em volta da caixa d'água, né? Concordo. Então, esse grau crítico aí perde um pouquinho da sua relevância. Mas ele tinha que fazer isso por questões técnicas, né? Muito bom esse comentário, muito bom esse comentário. Pois é. Instalação técnica, sanitárias e de esgoto. Grau de risco mínimo. Ele está muito bom, a gente refez quando fez o piso da garagem, embora naquela época a gente já pudesse ter feito ele elevado, não fizemos, mantivemos lá embaixo, porque a gente teve que cavar por causa das redes de incêndio, né, que estava tudo podre e estava dando infiltração. Então, a gente foi mais fácil refazer a instalação de esgoto do térreo, do subsolo. Depois, instalação de águas pluviais, ralos, caixas, coletoras de água. Risco mínimo também. Instalação de gás encanado. Esse estourou aí na época da Débora. Todos os outros estão enferrujados, certo? E o nível dele, crítico, 125, a nota dada a ele. Isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer urgentemente. Para mim, é o mais urgente de todos. Depois, cobertura e impermeabilização. Regular, nota 30. Esquadrias, mínimo, nota 2. Elevadores e casas de máquina, mínimo, nota 10. Segurança contra incêndio e pânico, regular, 40. Falta alguns indicativos, mais um corrimão na escada interna, coisa do gênero. Acessibilidade, regular, 30. Porque nós não temos aqui aquele negócio de vaga de deficiente, vaga de idoso, mas o prédio inteiro é de idoso. Se tiver de cadeira de roda, como a Ângela... Só tem idoso na... Se tiver deficiente, como a Ângela está aqui agora de cadeira de roda, né? A gente usamos a nossa rampa hoje numa boa, a gente entra pela garagem, sai pela garagem. Para que precisa ter uma vaga definitiva? É só para ficar uma vaga, né? Vaga mesmo lá embaixo. Então, também não acho. Sair no carro, está parado em cima, senão entra na garagem, pronto. Se tiver a cadeira de roda, entra na garagem. Instalações de interfone, também mínimo. Instalações de TV e internet, como não está... nós temos aquela parte lá de trás que não é visível. Foi crítico, ele botou aqui, 75. Instalação de TV e internet, tá? Instalações de circuito fechado de TV, mínimo 1. Garagem e instalações de automação, também mínimo 1. Que é portão, esse negócio todo que a gente já botou um portão novo, né? O Caio botou aí, com motor novo, rápido, 5 segundos só, antes era 10, 12. Aliás, pelo amor de Deus, tenham cuidado com esse portão, gente. Abriu, demorou um pouquinho, espera ele fechar, e aí você abre de novo. Por que o portão é tão rápido? Porque a gente está atrás de uma parada de ônibus que tem assalto uma vez por semana. A gente não podia deixar aqueles portões abertos tanto tempo como ficava.
ia já dar assalto aqui no nosso prédio. Agora, por um lado a gente ganha, por outro a gente perde. A gente perdeu aonde? Na segurança. Porque na segurança física, né? Porque o portão pode dar uma trombada no teu carro. A gente tem aí a placa anti-esmagamento, mas ela falha, como já falhou. Já falhou uma vez. Bom, então, por causa disso, eu, na época, o Caio mandou isso para a comissão de obra em novembro. Pode fechar. Certo? Pode. Então, eu fiz, para variar, né? Eu sempre me meto nas coisas, eu fiz uma avaliação da seguinte forma. Nós temos 2 grandes obras para fazer no nosso prédio. Uma é recapar ele por fora e outra, as tubulações internas. Certo? Veja bem. Por fora é o problema de infiltração, que vocês sabem como é que é. Começar a entrar água nos apartamentos, é mofo, a tinta crespa, e eu acho que o mais grave, desculpa te interromper, Luiz, o mais grave é o desplacamento que ocorreu em dezembro. Em dezembro caiu uma placa deste tamanho aqui, ó, enorme. Caiu um negócio desse tamanho, poderia ter matado uma pessoa aqui embaixo. Então, na época da Débora também caiu outro. Não pode desplacar. Esse caiu, desplacamento... mas não foi tão grande quanto o do Caio, Luiz. Não. Esse desplacamento ele pode resultar em processos assim, gigantescos para o condomínio. Eu estou muito preocupado com isso. Agora, assim, ó, é claro que a gente tem que administrar a nossa preocupação. A gente tem muitas obras necessárias. O nosso prédio está velho. Isso daqui é para longo prazo. Isso daqui é para coisa de 10 anos, para os próximos síndicos. Aliás, eu queria fazer um parêntese. Por que eu pedi para fazer o laudo de inspeção técnica? É para obrigar os próximos síndicos a fazerem essas obras. Porque eu estou dando conhecimento a esse laudo oficial aqui hoje na Assembleia. Ninguém mais pode dizer eu não sabia que o prédio não tinha esse problema. Então, é nessa linha a necessidade da gente ter esse laudo de inspeção técnica e renovar depois com outros laudos, fazer laudos específicos, porque esse laudo é um laudo genérico. O laudo específico, por exemplo, a gente vai decidir, quando a gente decidir, o dia que decidir fazer a reforma da fachada, tem que ter um laudo específico para a fachada. Quando decidir fazer a reforma elétrica, tem que ter um laudo específico para a elétrica. Então, tudo isso é necessário. A gente vai ter que atacar essas... Por favor, esquece essa palavra, laudo. Pois é. O Luiz está falando isso. Isso aí é uma máfia. Isso aí é uma máfia. Negócio de laudo. Que tem um laudo para isso, um laudo para aquilo, um laudo para aquilo outro. Você passa a vida inteira fazendo laudo, não faz a obra. E pagando para caro. Por outro lado, a gente precisa conhecer o problema, né? Às vezes não tem como. Por exemplo, se for fazer uma reforma elétrica, não tem como não ter um projeto elétrico. Tem que pagar. Um projeto elétrico custa R$16 mil. Mas só aí projeto, não é um laudo. Papel. Aí não é um laudo. É verdade. Aí não é um laudo. Nós vamos contratar um engenheiro para fazer o projeto. Certo? Um engenheiro eletricista para fazer o projeto. Certo? Bom, então é o seguinte. Nós temos a nossa prumada de serviço, que nunca foi mexida, por ali passa instalação de água, instalação de luz, instalação de telefone, instalação de gás, instalação de incêndio. Certo? Para a gente atualizar isso, nós vamos ter que fazer rasgo de alto a baixo nessa área de serviço. Certo? Na circulação de serviço. Desde a cobertura até o subsolo. Para emendar naqueles canos que passam lá na frente do elevador, que é esse troço horrível lá, aquelas caixas, nós vamos ter que encarar esse... Encarando isso, nós vamos ter que encarar uma outra coisa, que é o nosso acesso à cobertura. Não sei quem daí já teve a oportunidade de ir na cobertura, a gente tem que ir de gatinho por baixo da caixa d'água, para sair lá em cima do telhado. Nós vamos ter que abrir uma porta nova lá em cima para chegar no telhado e fazer mais um lance de escada para chegar lá. Certo? Como isso tudo aí, que é para trocar a tubulação de incêndio, que quando nós arrumamos a garagem, a gente teve, que eu falei ainda há pouco, estava tudo afundado por causa da infiltração da tubulação de incêndio que ficava embaixo do piso da garagem, a gente trocou e pôs nova, mas dali para cima ninguém mexeu.
ficou tudo igual como era. Já tem quantos anos? Certo? Então, se já estava podre lá embaixo, qualquer hora vai começar a estourar a água do lado onde tem o extintor de incêndio em frente ao elevador de serviço, na entrada dos elevadores do gás ali. Né? Isso vai até lá em cima. E tem lá chegando isso aí na caixa d'água, que está tudo podre. Só para explicar, são canos de ferro galvanizado. A gente tem uns tubos aqui no condomínio para mostrar para quem quiser ver. O interior dele parece o Titanic. Cheio de coisa de ferro, assim. Então... Agora, temos como trocar tudo de uma vez? De jeito nenhum, a gente vai à falência. Certo. Então, tem que atacar aos poucos isso daí. Então, tem isso aí. Do lado dele tem o tubo de gás, que vai desde da garagem até o 6º andar. Depois, do lado de cá, do lado sul, né? É sul não, oeste, do lado oeste, nós temos a instalação elétrica de um lado, do lado do eixo, e a instalação de telefone do lado do interior da quadra. Para fazer qualquer substituição dessa, nós temos, por exemplo, vamos fazer a nova instalação da central de elétrica lá embaixo, que ela está subdimensionada, porque aumentou muito a carga, todo mundo colocou ar-condicionado, uma série de coisas, e o nosso PC, a subestação, não é a subestação, seria o quadro geral, o barramento, acabou ficando subdimensionado. Com isso, nós vamos precisar fazer... É original ainda, tem 46 anos, né? Então, nós teríamos que fazer um novo lá embaixo, ou uma adequação desse, porque aquele barramento a gente pode aproveitar um pedaço dele e acrescentar mais coisas. E isso, para poder chegar nos apartamentos, nós temos que quebrar, fazer um rasgo de alto a baixo. Não adianta botar uma subestação nova se não tiver como a tubulação, o fio chegar lá em cima. E a fiação que vai precisar agora, dentro da norma nova, que em lugar de ser 4 fios vão ser 5, porque tem mais um terra que tem que passar, não passa naquele tubo que existe aí. Então, nós temos que quebrar e fazer uma passagem nova do 6º andar até o térreo. Fazer um armário, fazer uma calha, etc. Só para explicar, é que o cano que colocaram no prédio original, ele é meia polegada? Acho que é isso. Ele não cabe. O que acontece? Ele não cabe. Os 4 fios que passam hoje passam apertados. Tem que passar 3 fases, um neutro e um terra. Tem que passar 5 cabos. Tem que passar 5 cabos de 10 milímetros. Hoje a gente tem 3 fases e um neutro. A gente tem 4 cabos hoje de 5,5, a metade do tamanho. E com esses cabos que ocupam a metade do espaço necessário, já ocupa todo o espaço. Então, quem quer fazer reforma elétrica hoje nem consegue, porque você não consegue subir. Às vezes, alguns conseguem, no talo, ali na tora, jogando vaselina. Só que tem um outro problema. A norma técnica diz que você não pode deixar o cano completamente obstruído. Tem que sobrar, acho que, não sei se é uma NBR dessas aí, tem que sobrar 40%, 30%, tem que ter sobra. Tem que ter sobra. Então, tem que fazer. Então, conclusão, nós vamos ter que fazer um rasgo nos apartamentos ímpares do lado do eixo, na parede de fora, né, beirando o corredor ali, de alta, no hall, né, na parede dos apartamentos ali. Aqui é o Trindade. Nós estamos reunindo. É o Luiz Carlos. Certo? Então, esse rasgo aí, isso nós vamos ter que fazer para poder, antes de fazer a subestação nova lá embaixo, o barramento novo, que é para poder passar tudo isso. Certo? Se a gente vai quebrar esse lado, seria o caso da gente já quebrar o outro lado e fazer uma instalação nova do incêndio e do gás. Certo? Seria aí os apartamentos pares do lado de dentro da quadra, naquele canto ali onde fica o medidor de gás. Esse rasgo é onde? É do lado de fora? É do lado do corredor. Ah, tá. Certo? A gente vai quebrar a parede ali que dá para o apartamento pelo corredor. Certo? Só uma perguntinha aqui.
Que uma foi? parede ali próxima aonde tem o gás, no lado de baixo? Ali o gás, aquela parede todinha, de alto a baixo. Do lado de fora do gás. apartamento, então. Do né? lado de fora, tudo é fora do apartamento, é no corredor de serviço. Tá. É tudo no corredor de serviço. Certo? Só uma perguntinha. Eu não entendo nada dessa parte de obra aí, né? Mas, assim, já que vai mexer, não seria o caso, eu não sei se mexeria no mesmo lugar, não seria o caso de já instalar a fibra ótica, não? Já colocar a passagem para a fibra ótica? Pois é, a gente pode fazer tudo isso, porque do outro lado de cá nós temos telefone. Mas a fibra ótica passou já, a gente já tem. A fibra ótica já está passando. Não, mas é porque a Anísia está questionando, a Isabela está questionando que no apartamento dela, ela não conseguiu entrar dentro, mas aí é por causa daquele problema do tubo dela, é uma outra coisa. O tubo interno nosso isso não vai mexer, no seu tubo. Essa obra não mexeria no seu tubo interno, Isabela. Tá. A gente aqui no prédio tem a fibra ótica da Oi hoje, e a gente tem no sistema de telefônico antigo um monte de fio que não é usado mais. Então, espaço para fibra ótica a gente tem espaço para entrar uma Vivo aqui depois, etc. Então, o que o pessoal precisa pensar é que quando vai fazer a reforma, tem que fazer a tubulação interna também, botar nova, certo? Porque senão ela vai ficar subdimensionada, mas aí é reforma de cada um. E isso que nós temos que fazer agora é uma adequação geral para todo mundo. Quem puder, quem quiser fazer uma reforma, tem a possibilidade de fazer. Porque hoje em dia, se eu quiser trocar a minha fiação aqui, o que passa, que vai passar lá no corredor, não comporta o que eu vou gastar em energia dentro de casa, certo? Então, por exemplo, a Isabela fez agora uma reforma grande, né? E ela está subdimensionada no que vai para o apartamento dela, porque ela não tem condições de botar o cabeamento, não teve condições de botar o cabeamento necessário para passar a fiação do serviço e o consumo que ela vai ter no apartamento, certo? Então isso a gente precisa atualizar para todo mundo. Essa é outra reforma. Então nós temos duas reformas grandes. Uma é a fachada, botar os andames lá embaixo, lá fora e vir tocando, toque, para ver onde está solto, onde não está, para não acontecer de cair essas peças grandes, e já vim fazendo um rejuntamento de fachada para evitar a infiltração. Lavar e rejuntar. Agora, só uma perguntinha, porque quando eu pensei em colocar a fibra ótica na época da minha obra, eu ia ter que quebrar um monte de coisa fora, perto do elevador. Exatamente. Isso aí ficaria resolvido? Eu só precisaria mexer com essa obra? Não, porque a gente está falando da tubulação comum e não da tubulação individual dos apartamentos, entendeu? Porque como é que funciona? Tem um ramal central. Cada um faz o seu. Tem um ramal central, que é do condomínio, e tem os ramais individuais dos apartamentos. Esses individuais, o condomínio não tem como entrar. E aí, quando dá problema, porque existem hoje os ramais individuais, alguns estão entupidos. Quem tem entupimento nesses ramais tem que pedir para alguém, o Geraldo, tem gente que pede para o Geraldo ir lá e desentupir. Às vezes dá para desentupir, viu, Isabela? Às vezes não precisa refazer tudo, não. Outra vez você tem que quebrar tudo e substituir. Quebrar a parede, quebrar tudo e substituir a tubulação. Entendeu? Lá em casa acabou passando, graças a Deus. Eu não precisei quebrar, não, mas... Mas eu já vi alguns apartamentos aqui com problema. Eu acho que o do Giancarlo era um problema pontual embaixo da porta, aquela porta ali do corredor. Aí o Geraldo tirou ali o mármore e viu que o cano estava amassado, por isso não estava passando o fio. Aí ele desamassou e voltou a passar o fio dele lá. Tá. Então, por isso que eu pedi... E sobre a internet, por exemplo, fugindo um pouco, você está falando, e tem como melhorar a internet em geral? Não, a internet é particular de cada um, conforme vem o sistema, né? Quem tem a net, quem tem... Mas, normalmente, eu acho que está muito ruim, né? Aqui eu tenho dois aparelhinhos, eu tenho dois aparelhos, mas não funcionam bem.
Há momentos que é muito ruim. De fato, varia demais, oscila, né? Mas isso é problema da Desliga. NET, no caso, desliga. Não é? Eu tirei do meu ouvido. E aí tá Isso aí, no caso, são os provedores nossos que são porcaria, né? São fracos, né? Não é questão da tubulação, não é questão nada disso. A Glória falou alguma coisa que está baixo. O que é, O Glória? que foi, Glória? Não, é que eu tirei o fone de ouvido e aí ficou baixo. A minha filha veio e aumentou aqui o volume. Foi só isso. Tá bem, Glória. Então, gente, o negócio é... Daí eu pedi, na hora da reunião, na outra, que eu pedi para botar um pouquinho mais de dinheiro na conta, é porque todos esses outros itenzinhos menores, nós podemos ter dinheiro para, com um pouco mais de dinheiro na taxa de condomínio, nós teríamos dinheiro para ir fazendo aos poucos. Né? Lembrando que, de vez em quando, precisa fazer uma pintura, ou, por exemplo, os corrimãos aqui embaixo, da parte da frente, estão super enferrujados. Essas pequenas coisinhas, é importante a gente estar sempre fazendo para não deixar acumular. E por isso que eu questionei, né? Se esse valor tão pequeno, se aumentar um pouco mais... Se a gente souber racionalizar o negócio, dá. Vai dar. Consegue. Então, o negócio é o seguinte, como nós vamos ter essas duas obras grandes, a do corredor e a lá de fora, a proposta que quando a gente conversou a respeito dessa segunda reunião, era deliberar se a gente vai enfrentar isso logo, se nós vamos esperar o negócio dar problema, se nós vamos enfrentar, qual vamos enfrentar primeiro, para a Assembleia deliberar sobre o que vai fazer. Mas não tem como... Mas não há uma linha de prioridade aí? Dentre as obras, qual é a mais necessária, mais urgente, para estabelecer a prioridade, não é? Não dá para fazer tudo difícil, ao mesmo tempo. É uma resposta difícil de dar, Terezinha, porque tem algumas obras obrigatórias que a gente teria que fazer, mas, ao mesmo tempo, nós somos pessoas físicas, a gente não tem como fazer todas as obras obrigatórias ao mesmo tempo, porque a gente não vai aguentar, né? Então, assim, a questão da fachada é muito importante, porque, primeiro, está caindo um pedaço. É urgente, não está caindo tudo. A gente não vai trocar a fachada toda. Vamos deixar isso aqui bem claro, porque tem gente que acha que vamos trocar as pastilhas. Sabe quanto que custa trocar a pastilha de um prédio desse daqui? Desse prédio? 6 milhões. 6 milhões, que dá mais ou menos 70 mil reais por morador. Então, assim, é inviável. A gente tem que fazer um trabalho de recuperação. E esse trabalho de recuperação já dá um valor bastante alto. Que a gente, quando for discutir isso, quando for terminar de orçar isso, dependendo da aprovação da Assembleia ou não, a gente vai ter que chamar uma outra Assembleia para, infelizmente, instituir uma taxa extraordinária, porque o condomínio não dá conta. É uma obra, cada obra dessas assim é acima de 300, 400 mil, entendeu? Sim. Desenvolver esses trabalhos demanda tempo. Por exemplo, para a gente chegar à conclusão de aonde nós vamos quebrar e onde vai passar a nova tubulação de instalação elétrica, nós temos que contratar uma empresa para fazer o projeto de readequação da instalação elétrica do prédio. Projeto elétrico. Isso é um problema. Esse é um problema que tem que ser feito antes, certo? Porque a parte de gás, a parte de telefone e a parte de incêndio vão passar pelo mesmo lugar, não tem mudança, certo? Mas a elétrica vai ter que ser readequada. Então, ela vai tomar um tempo. É uma coisa que a gente tem que fazer mais ou menos com uma certa urgência para poder partir para a segunda parte da obra, certo? E aí a pergunta que a Terezinha faz, o que é mais importante? Não é exatamente essa pergunta. É uma pergunta pertinente, mas é o que eu disse, não tem como a gente dizer isso, porque o engenheiro diz que tem que fazer tudo, mas a gente não dá conta. Então, qual é a avaliação que eu faria? A gente vai entrar agora no período de estiagem. Esse é o período ideal para mexer em rejuntamento e impermeabilização de pastilha. Seria, na minha modesta opinião, eu não sou engenheiro, mas seria, na minha opinião, a fachada o que a gente deveria começar agora.
Eu também acho que é a fachada, sem dúvida. A Ângela que está falando ali do lado do Luiz, ela é engenheira civil, ela entende do assunto muito melhor que eu. E a fachada está causando, o problema da fachada está causando infiltração em apartamentos. Isso é um problemaço, porque a partir do momento Caio teve aqui em casa. Eu já tive muita infiltração. Pois é, a gente aqui também tem. E com o tempo voltam, é isso mesmo. Volta. Tem umas que volta porque gasta o rejunte, a dilatação da fachada, a vibração por causa do movimento. Né, ainda tem uma outra coisa. A gente tem período seco e período úmido. Período seco e período úmido. Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Ao longo de anos, acabou a impermeabilização aí. Exato. Então, eu acho que eu voto, em primeiro lugar, fazer a fachada. Independente disso, com esse acréscimozinho que a gente teve aí, a gente podia fazer o projeto de instalação elétrica. Luiz, Caio, eu particularmente, em todos o problema de filtração que eu tenho no 607. Mas você não tem problema. Você não tem problema, pode deixar infiltrar, encher d'água, não tem problema nenhum. Ainda mais isso que vai passar um tempo em Portugal, aí não precisa nem... Eu nasci no Rio, mas eu não Então está reclamando de água? Já nasceu dentro do Rio? Presta atenção. Mas eu me rendo, acho que se alguém achar que a prioridade é outra. Eu vou pela maioria. Certo. Apesar de que achar que a é de fundamental importância ser estancado. Mas eu acho que sim também. Nós vamos ter problema sério de móveis, de tudo meu voto aí pela infiltração. Perfeito. Agora eu quero perguntar sobre o gás encanado, que também está aqui crítico. Isso. Gás não é uma coisa importantíssima? Eu morro de medo de gás vazando. É bom que aí explode tudo, fica beleza. Aí já faz o apartamento todo. A substituição da coluna de gás, instalação de gás está crítico aqui. Foi feita a substituição, Anísia, da prumada C. A prumada C. A nossa prumada aqui já estourou. Já estourou. Lá foi trocado de cabo a rabo. É uma coisa a ser pensada também, porque gás é perigoso, né, gente? Isso, é verdade. O próximo que vai estourar é o seu aí, Anísia. Pode ficar preparada. Essa noite. A troca da coluna de gás, só para esclarecer, ela custou 20 e poucos mil. Em cada prumada vai custar 20 e poucos mil. Então, como faltam 2 prumadas, falta aí uns 40, 50 mil. Isso sem contar os medidores. Qualquer cheiro de gás estranho, eu já estou chamando funcionário aqui. Eu tenho horror de gás. Aliás, deixa eu até esclarecer aqui o seguinte: a gente comprou para o prédio um detector de gás. Está aqui na portaria. Quem tiver suspeita, está cheirando gás, chama a gente aqui, que a gente tem esse detector aqui. A gente sobe e descobre vazamento na hora. É uma caixa de fósforo com um fósforo que risca assim? E põe para ver se estoura. Não, é um aparelho super moderno que apita. Um isqueirinho, assim, daqueles que faz clique. Aliás, deixa eu explicar por que a gente comprou isso. O gás é aqui do lado da minha casa. O gás é colado na minha porta aqui. Na sua porta, beleza. A gente comprou isso porque a companhia, a Supergás Brás, o Luiz está brincando, mas é assim que eles vêm, com isqueiro. Por isso que a gente comprou o aparelho, porque a Supergás Brás ela age desse jeito. Tem gente ainda que acha que a Supergás Brás é uma boa empresa. Eu não acho. Olha, aqui quando deu a primeira coisa eu abro aquela porta para ver se eu estou sentindo o cheiro mesmo, se é impressão. Não, ali sempre de olho lá naquela porta do gás, que é do lado da minha porta de serviço. Mas sempre tem um cheirinho. Ali sempre vai ter um cheirinho de gás. Não tem como não ter. Mas se eu achar que está alguma coisa extraordinária, eu abro, fico se você cair morta, você avisa. Manda uma mensagem. Né? Manda uma mensagem da Além. Certo? Então, gente, o negócio é esse. Vocês acham que a gente deve fazer, porque isso vai dar taxa extra.
certo? Então, mas deixa eu só fazer uma perguntinha. Sim. Falando da questão da energia elétrica, assim, primeiro fachada, na sequência a questão do sistema elétrico. Mas aí, para quando ficaria o sistema elétrico? Porque, para mim, são duas coisas que são prioridades, assim, quase que em pé de igualdade. Tá? Para mim, são coisas que são urgentes. Eu acho que a gente devia, a minha opinião é que a gente atacasse logo a fachada e, concomitantemente, a gente ia fazendo, porque o projeto de elétrica deve sair uns 20, 30 mil reais, certo? Daria para a gente fazer junto, sem entrar na coisa, para ter o projeto, para quando acabasse a parte de fachada, a gente poder começar já ter os dados para começar a fazer a circulação de serviço ali. Mas a gente consegue pensar em termos de prazo? Luiz, deixa eu falar. Nós não podemos usar um pouco do fundo de reserva? Podemos. Um pouco do dinheiro seria uma se a solução. Assembleia deliberar, a gente pode usar. Não tem problema. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para... eu respeito a opinião de todo mundo, né? Mas deixa eu só dar uma informação aqui. Hoje a gente tem 100 mil reais de fundo de reserva, tá? Uma reforma elétrica nesse prédio deve custar uns 300 mil. Uma reforma, essa manutenção na fachada deve custar uns 300, 400 também. Então, assim... Tudo isso, cara? Sim, a gente conversou com algumas empresas, a gente não tem um orçamento pronto, isso vai ser no futuro que a gente vai ter, mas a ideia a gente já tem. Quanto seria trocar as pastilhas? 6 milhões ou 70 mil para cada um. Quanto seria revitalizar o problema? Revitalizar a fachada, né? Resolvendo o problema, mas sem mudar a nossa fachada. Entre 300 e 400 mil. É uma estimativa por alto, tá? Pode ser que isso mude. Então, assim, o fundo de reserva hoje tem 100 mil. Nós temos que nos lembrar que nós temos contratação direta nesse prédio. A gente tem que ter recurso para indenização, verbas rescisórias aqui. Então, a gente tem que mexer com muito cuidado no fundo de reserva, porque se precisar, por exemplo, uma emergência, né? Funcionário, em algum momento, de repente, pode ser que, eventualmente, se a gente tiver usado o fundo de reserva, a gente vai ter que instituir uma taxa extra só para cuidar de uma emergência de funcionário. Mas, claro, eu entendo que mas eu acho que sim usar o fundo mais de de reserva. 50 mil a gente não gasta com funcionário, se for, e se acontecer, né? Só uma ideia, eu estou dando só uma ideia. Eu acho que não vai ser necessário. É isso. Também acho que não, mas é uma coisa que tem que ter. É que nem quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ter como pagar a multa de FGTS, a gente tem que ter o recurso. Eu acho, Caio, que o projeto de elétrica, se a gente pegar e fizer com algum engenheiro aí, a gente pode rachar um pouco, rachar, né? em 3, 4 vezes. Também acho. E fazer ao longo do período. Do ano. Agora, a parte de fachada, nós temos que fazer uma vez. Então, a proposta seria a gente fazer o projeto elétrico junto concomitantemente com a fachada. Isso. E depois, quando terminar a fachada, a gente... Agora, gente, só para esclarecer, essa reunião aqui não é para... Em tempo, acho que vamos chutar? Eu acho que no próximo período de chuva. Eu vou chutar. Que seria possível mexer na... A Thalita está questionando o que seria isso, se é possível dimensionar em tempo. Quanto tempo demoraria para acontecer a reforma elétrica? 2, 3 meses. A fachada uns 3 meses. Eu acho que a reforma elétrica viria lá no segundo semestre. E se a fachada? A fachada, uns 3 a 4 meses. Agora, deixando registrado aqui, Thalita, que ainda precisa de outras assembleias para enfim... estabelecer taxa extra. Estabelecer taxa extra, etc. Para definir que essa daqui é para dar o norte. Vocês podem agora chamar a empresa para fazer o orçamento. Tá? Agora... Diga. Claro. Diga lá você. Só para constar, para dar uma base de preço, se a empresa cobrar 400 mil reais, dá 5.500 reais por apartamento. A fachada.
É fachada. A gente pode fazer lembrando isso aí. que a gente está fazendo isso é uma estimativa de chutar a bola. É um chute. A gente acha que é isso. Tá? Essa assembleia aqui é para dizer para a gente que a gente pode... Opção, né? De qualquer forma, eu já fiz o levantamento de área de fachada do serviço que precisa ser feito para a gente poder entregar para alguma empresa, para fazer o orçamento. E aí entra... É para não vir um com o orçamento de um jeito, outro com o orçamento do outro. Vai vir todo mundo com o mesmo orçamento, o mesmo quantitativo. Né? Não podia vir... Para a gente poder fazer uma avaliação, né? Entre umas propostas que vierem. Pega 2, 3 orçamentos, 2, 3 orçamentos, com certeza. Para poder, né, comparar. Para a gente poder ver quanto é que vai sair. E aí a gente vai chamar a Assembleia no futuro para fazer isso. Para aprovar o orçamento, resolver qual vai fazer. Vai ser no futuro próximo. Qual vai fazer e quem é, e quanto vai sair a taxa extra. Nós temos que aproveitar a seca agora. Wilson queria falar alguma coisa. Vai lá, Wilson. Se eu estou entendendo bem, União, esta Assembleia é para apresentar os problemas estruturais do prédio, tá certo? E também para conceder a você, quer dizer, conceder não, autorizar a você os procedimentos para esta Assembleia identificar como prioritário. É isso? Isso. É isso que eu queria dizer. Embora nós não tenhamos, digamos assim, poder para dizer que uma obra não obrigatória não precisa ser feita. Mas é aquilo que a gente volta a bater na tecla. A gente não tem como atacar todos os problemas obrigatórios ao mesmo tempo. Porque senão a gente... eu estou só pontuando de novo para deixar isso bem claro, porque assim, se for ali no bem certinho mesmo, se a gente fosse aí seguir à risca o negócio, a gente teria que fazer todas as obras agora ao mesmo tempo. Mas não tem condição. Não, sai caro demais. A gente pode fazer aos poucos isso. Nós temos que eleger o que a gente quer fazer. Vários problemas. A complexidade da obra, a oportunidade da obra, né? E o custo da obra. Se nós decidimos fachada, tem a sua vantagem, que a fachada realmente, ficando vários apartamentos, está com problemas né? Como você mesmo levantou, e como nós presenciamos o que aconteceu, vem agora a seca, o período de seca. Essa, para mim, é importante. Se aqui essa Assembleia aqui entender que não é essa, ok. Mas eu acho que o start, essa Assembleia vai dar para você o start, se é a fachada, buscar esses orçamentos. E aí, numa próxima Assembleia, apresentar esse orçamento, vai custar tanto. Isso. Pronto. Exatamente. Exatamente. Ok. Então Fiquei mudo. Perfeito. Então, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, para que não fique dúvidas, todo mundo concorda em que a gente parta do princípio de fazer primeiro a fachada e, concomitantemente, o projeto de elétrica. Concordo. Eu concordo. Eu estou preocupada com o tempo que vai levar, porque, assim, por exemplo, vai fazer fachada, vai ficar tanto, taxa extra de tanto. Aí eu vou ter que esperar terminar esse tempo da taxa extra da fachada para poder a gente avaliar o valor de taxa extra para fazer a parte elétrica. Em quanto tempo isso? Por isso que eu pergunto em quanto tempo isso vai ser feito. Entendeu? Então, para mim, isso devia ser feito agora, o levantamento, a parte orçamental dos dois, porque para mim são duas coisas importantes. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo meu. Sim, você quer dizer... Eu moro no 603, eu tenho infiltração. Tá? Eu tenho vários pontos de infiltração no meu apartamento, eu também sofro com isso. Mas eu quero colocar um ar-condicionado, eu tenho aparelhos de ar-condicionado comprados e eu não posso instalar, porque eu não tenho como instalar por conta da rede elétrica do prédio. Entendeu? E eu não sei como é que está a situação de todo mundo que instalou, se todo mundo verificou se dava ou se não dava. Eu procurei um profissional
para poder ver isso para mim. Ele virou para mim e falou assim: tudo bem, você tem os aparelhos, você não pode instalar. Gente, não dá, não. Quem colocou aquece o sistema aqui embaixo. E mais o que as outras pessoas, o que todo mundo instalou no seu apartamento, nas suas reformas, como foi feito. Então, assim, precisa fazer. Para mim, o sistema elétrico, a gente já teve um problema aqui. Então, para mim, o sistema elétrico é urgente, sim. Sabe? Sim. Por isso é que eu coloquei o projeto concomitantemente. Entendeu? E o Luiz Carlos Mas aí, se a gente dividir essa taxa extra em 6 meses, só daqui a 6 meses você vai começar a cobrar uma taxa extra para fazer a parte elétrica? Não, aí nós vamos ter que reunir para definir. Pois é, e as pessoas vão querer uma outra taxa extra em cima você entendeu? Aí então, assim, né? Eu também acho que tem que querer, eu acho que tem que fazer, porque eu acho que as obras não são opção. Mas aí a gente tem que pensar nisso agora. Porque a gente pode fazer agora, que era a proposta do Luiz, a gente fazer o projeto elétrico, deixar ele engatilhado. Já pronto. O projeto elétrico, Thalita, só para esclarecer, ele demora, o Bernardo, não sei se ele está aqui ainda. O seu Maranhão também, não sei se está aqui ainda. 2 meses, 2 a 3 meses. Às vezes demora mais, eu já ouvi dizer de projeto elétrico que demora 6 meses. Não precisa tudo, no nosso caso aqui, não precisa de tudo isso, não. Nós vamos, nosso projeto mas o projeto elétrico, ele é um processo. Então, se a gente iniciando esse processo agora, pode ser que a gente chegue nele assim que terminar a obra da fachada, digamos assim. Caio, o nosso caso aqui é o seguinte, é que mesmo que a gente queira fazer agora, a gente não vai conseguir. Ele é repetitivo. Em outros prédios há um problema sério, porque os prédios grandes não têm um projeto repetitivo. O nosso é como se fosse 3 prédios iguais. Então, fica muito mais fácil, que o que for feito num vai ser feito nos outros. Entendeu? Mas o que eu estou explicando para a Thalita é que se a gente quiser começar a reforma elétrica hoje, não dá. A gente não consegue. A gente depende desse tempo do engenheiro preparar o projeto. Então, o que a gente pode fazer, talvez... nesse mérito. A minha preocupação é como é que vai ficar isso aí, o fluxo. A gente pode contratar o projeto elétrico agora, junto com a história da fachada, para que quando acabar a fachada, ter certeza que o projeto elétrico já está prontinho para executar. Uma vez que você... E, Thalita, deixa eu só te dar uma coisa que talvez te conforte, né, no seu medo aí de não executar. Uma vez que o condomínio, qualquer condomínio, que ele contrata um projeto e o engenheiro diz assim, tem que fazer, não tem opção. A Assembleia vai ter que aprovar, porque é uma obra obrigatória. E, inclusive, tem o seguinte, para a gente fazer o orçamento de quanto vai sair a reforma do rol de serviço, de alto a baixo, nós temos que ter o primeiro projeto de instalação elétrica pronto, porque ele é determinante de onde a gente vai arrebentar e o que nós vamos fazer nesse rol, certo? Então, esse segundo orçamento, da segunda parte, que seria a execução da nova instalação elétrica, da nova instalação de grás, da nova instalação de incêndio, certo? E do novo acesso à cobertura, isso seria... Nós só poderíamos fazer depois de ter o projeto elétrico pronto. Isso vai acarretar revestimento e piso. Isso vai acarretar mexendo no revestimento e piso de todo o rol de serviço. Entendeu? Eu sei que não é uma obra fácil. Sim, eu sei que vai sair caro, mas é o que a gente está falando, não é opção, vai ter que fazer. A minha preocupação é realmente isso. Qual que vai ser esse fluxo? Eu não posso ficar esperando até terminar de resolver a questão de fachada, para aí sim ver. Eu entendo o negócio relatório, entendo o período necessário para esse fluxo, mas só ele. Exatamente. Disso, então, não. Então, assim, aí eu quero saber. Tem que ser logo, em seguida do outro. Nós temos que fazer logo. Por isso que eu sugeri fazer agora a fachada, porque a fachada é uma coisa simples, fácil de determinar, e eu já tenho pronto o levantamento e o determinante de quantitativo. Já para fazer da circulação de serviço, nós vamos ter que esperar ter o projeto de instalação elétrica pronto, porque o de gás a gente já fez o levantamento. O de incêndio, nós temos o projeto pronto, que é só refazer o que está feito, né? Então, vai ser mais fácil de fazer coisa. Mas mesmo para fazer esse serviço, nós vamos ter que, no projeto novo, onde nós vamos quebrar parede, onde nós vamos quebrar piso, onde nós vamos quebrar fundo, certo? Para poder chegar à execução dele.
Então, isso nós vamos ter que ter primeiro essa parte do projeto elétrico para poder definir essa sequência. Aí, de posse do projeto elétrico, a gente pode fazer levantamento quantitativo e chamar uma outra empresa para fazer a obra. Então, quer dizer, isso será logo subsequente. Acabou, chegou, tivemos o projeto de elétrica, vamos fazer o projeto de reforma do rol, para fazer os outros problemas, resolver os problemas. Executar isso aí, né? Entendeu? Eu entendi. Então, todo mundo concorda com esse tipo de ação? Porque a gente precisa disso para poder começar a fazer. Eu concordo. Se alguém não concorda, podia... É mais fácil dizer, alguém não concorda? Não, apoiado. Isso vai ser para uma próxima assembleia. Então vamos partir para essa situação. Bom, Thalita, isso aí foi... próxima assembleia, inclusive, é a própria fachada. A gente vai ter que primeiro chamar uma empresa. Vai ser rápido isso. Acho que isso é rápido. Copiar, mês tranquilo. Que vem a gente já tem essa outra assembleia. Então, beleza. Oi, tudo bom com a senhora? Prazer vê-la aqui. Eu estou vendo aqui, então, eu estou deitada e deixei desligar. Com isso aí, a gente acaba o item 3 da pauta, né? Aí vem o item 4. O item 4, Caio, você expõe aí que foi o uso do fundo de reserva para reformar a fachada e a escadaria. Gente, então vamos lá. Olha só, em dezembro, vocês se lembram que eu avisei, né? Mas quem não se lembra não tem problema. Eu avisei para o conselho e avisei nos celulares das pessoas. A gente teve um desplacamento no condomínio, que foi lá no 6º andar, na altura do apartamento 605. Tá? Aqui tem as fotos. Caiu um pedaço da fachada. Caiu um pedaço da fachada. A gente teve que chamar um engenheiro, algumas empresas de engenharia, e até a gente concluir qual faria, que teve que recompor aqueles pedaços que caíram e outros que estavam prestes a cair. Eles atacaram ao todo 5 pontos dessa fachada. O serviço custou R$ 8.450. Aí você vai me dizer, nossa, que coisa caríssima. É verdade. Todas as empresas cobram por descida daquele carrinho, né? Aquele andaime. Como é que chama aquilo? Cadeirinha. Desce um cara de rapel. Cadeirinha. É cobrado por descida. Numa obra grande do prédio, isso tende a ficar mais barato, porque você está contratando várias ao mesmo tempo. Nessa daqui era emergencial, eu precisei contratar para atacar 5 pontos. O que caiu, que vinha lá do apartamento do 605, tinha outros no apartamento 603 e uma outra na Prumada 1 também, eu acho. Acho que ao todo foram 5 pontos atacados. Eu chamei o conselho consultivo, que é o nosso conselho do condomínio, as 3 pessoas que analisam as contas do condomínio todos os meses, e o conselho consultivo, os 3 conselheiros me aprovaram tirar R$ 8.450 do fundo de reserva. Mais para tirar uma dúvida aqui, quem tiver algum questionamento sobre por que retirar do fundo de reserva, porque isso não estava previsto no orçamento anual. Eu não posso tirar do orçamento previsto e deixar de fazer coisas previstas para pagar coisas que não estavam previstas. Tá? Então, o que a Assembleia precisa fazer? Ela precisa referendar ou não essa decisão do Conselho. O Conselho estava certo? O síndico estava certo em pegar esse dinheiro do fundo de reserva? Vocês vão dizer sim ou não. E tem mais a escada. Já vai apresenta as 2 de uma vez? Apresenta as 2 de uma vez, que as 2 vão mexer no fundo de reserva. A da escada, gente, eu acho que a maioria acompanhou o caso da dona Vilma. Dona Vilma não foi a primeira pessoa, mas foi a que teve o mais grave acidente na nossa escadaria. Ela ficou 3 dias na UTI, depois ficou mais uma semana internada na semi-intensiva, ficou com um coágulo na cabeça, eu fiquei morrendo de medo, porque isso... graças a Deus não aconteceu nada, não aconteceu pior, ela está se recuperando plenamente bem, mas isso é processo para o condomínio, e processo sério para o condomínio.
Então, quando a gente percebeu que a dona Vilma tinha tido esse acidente tão grave, que outras pessoas já haviam caído na escada, várias outras, né? Eu já caí, o filho do Pedrinho aqui, do seu Pedro, já caiu. Eu quase fui uma vez. O filho do seu Bosco caiu, o filho do senhor Miranda caiu. Pessoas novas que caíram, garotos de 30 anos. Eu já tenho 41, mas tem gente que tem 30 anos e caiu nessa escada. Não, e eu novinho desse jeito, já quase caiu. Pois é. Então, agora, Cai, só um minutinho. Eu acho bom também a gente falar, nós tentamos de tudo antes de raspar. Verdade, né? É verdade. A gente tentou tudo que os bombeiros pediram, nós fizemos. As lixas da 3M, a gente pagava uma nota preta naquela lixa. Mas a 3M, mesmo assim não adiantou. A 3M, é bom a gente falar isso. Deixa eu só esclarecer aqui. A 3M fabrica uma lixa que diz que é para área molhada. Não sei se vocês percebiam, todas as vezes que a gente aplicava aquilo ali, conforme todas as normas da embalagem, seguindo tudo que estava escrito ali, bastava chover 3 vezes. Bastava chover 3 vezes que o negócio soltava. Então, assim, o custo com lixa, eu até fiz uma coisa aqui que eu apresentei para o conselho, a gente gastou com lixa, no ano passado, acho que uns R$2.000, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Foi 987 de material, além da mão de obra. Geralmente, mão de obra é o preço igual, né? Do material. Geralmente é a outra metade. Então, digamos que eu gastei aí quase R$2.000, só na minha gestão. A Débora já tinha feito 2 vezes isso na gestão dela também. Todos os 2 anos dela, ela fez. Eu fiz no meu ano. E nunca adiantou. Então, sempre essa escada estava soltando... Sempre essa escada estava soltando o raio da lixa. No ano passado, no início do ano passado, assim que eu comecei, eu cheguei a fazer o orçamento do levigamento. O que é o levigamento? Lixar essas escadarias. O cara ficou 1 semana e meia aí, não sei se vocês acompanharam isso. E a empresa que tinha oferecido o menor preço no ano passado, eu chamei de novo agora. Inclusive, pedi mais um orçamento agora para ter certeza de que era um menor preço mesmo. Só que o levigamento não é um troço barato. Ele custou R$12.500, porque a gente tem escadaria para todo lado desse prédio aqui. Tem aquelas 3 grandes de trás e tem quantas aqui na frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na frente, são 9 escadarias no nosso prédio, e grandes. Então, demandou esse recurso aí de R$12.500. E aí, a coisa do corrimão, a gente não tinha, a gente não seguia a norma técnica do bombeiro, a gente só tinha parapeito nas escadarias aqui dos fundos do prédio. E é ali onde teve o grave acidente com a dona Vilma. Tivemos que botar corrimão dentro da norma NBR lá, que vocês viram que são 2 corrimãos em cada lado da escada. Então, são 3 escadas, foram 9 corrimãos, né? Nos corrimãos, nós gastamos 4.200. Então, o total... O total que eu tirei 12, foram 12 corrimãos. Porque são 12 corrimãos, porque é um corrimão duplo em cada lado de cada escada. Bom, o total que eu gastei aí nessa história das escadas, levigamento mais corrimão, foi R$16.700. Tá? Que também não estava previsto. Que também não estava previsto, eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então, mais uma vez, eu chamei o conselho e aí apresentei esses meus argumentos aqui, a necessidade da gente fazer a obra, citei a norma técnica lá, a NBR, a BNT 9.050 de 2020, e, enfim, a gente agora adequou as escadarias do nosso prédio para que ninguém leve tombo mais. Preço disso, R$16.700. Então, eu tinha sacado em fevereiro aqueles 8.450 e agora eu quero sacar o dinheiro que eu gastei nessas escadas, 16.700. Os 8.450 eu já saquei. Os 16.700, quanto que dá 16.700 mais os 8.400? Sendo feito aqui. 24, 25 mil e pouco, é isso?
16.700 mais 8.450. 25.150. Então, o total que a gente utilizou do fundo de reserva para essas questões emergenciais foi 25.150. R$ 25.150. Ah, R$ 25.150. Isso, R$ 150. Bom, gente, o conselho ele permitiu que eu fizesse isso, e aí a gente agora tem que saber se vocês vão referendar essa decisão do conselho. Não, isso está aprovado, cara. Está aprovado, de acordo. Pelo menos de acordo com o conselho. Isso aí não... É essencial, era obrigado, né? Alguém se opõe? Não há como. Aprovado. Alguém se opõe? Eu aprovo. Fundo de reserva para isso, nessas urgências. Exatamente. Então, aprovado. Teve um questionamento assim, e se eu não desse aprovação? Gente, na possibilidade da Assembleia não aprovar, o que tem que fazer uma taxa extra. A gente estabelece uma taxa extra para pagar o serviço. A gente tirou o fundo de reserva, só para esclarecer de novo, ele agora, com essa retirada, agora ele voltou para 90 e tantos, acho que deu 100 mil esse mês de novo. Ele já estava 120 quase. Deve estar 90, eu tenho que ver isso, eu não sei ao certo. Mas o fundo de reserva tinha 116, eu gravei esse número de um outro mês para trás, tá? Eu não sei mais como é que estava o número agora. Mas ele agora, mesmo com esse saque, ele está beirando em R$100 mil. É um fundo razoável para uma emergência. A gente não ficou sem dinheiro no fundo de reserva. Só para esclarecer isso para vocês. Então, gente, já que foi aprovado isso aí, e era o último item da pauta, podemos encerrar a nossa reunião. Muito bem, presidente, muito bem. Agora a gente pode continuar batendo papo aí, cortando. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Foi ótimo. Boa noite, boa noite. Caio, depois a gente conversa. Boa noite. Presidente, boa noite. Vizinho. Boa noite, Caio, todos. Boa noite. Caio, depois a gente conversa. Angela, tudo de bom. Boa noite também. Boa noite, boa noite. Tchau, Ângela. Tchau, todo mundo. Boa noite. Tchau, Caio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Giovanni. Obrigado. Boa noite, Um abraço. Elizabeth. Um abraço, Jonaci. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Caio. Tchau, Caio. Gente, a escadaria, quem ainda não viu, a primeira está pronta lá de trás, tá? Até quarta-feira o cara prometeu terminar às 3, para reabrir as escadarias do fundo aqui. Um abraço. Desliga a luz e leva tudo para lá. Boa noite a todos. Boa noite. A Dilma caiu. Como que fosse? Porque estava molhado. Acho que